Você já havia avisado, eu vou colocar 3 coisas, vamos ver se eu consigo concatenar. Você já havia avisado aos seus colegas de Câmara que ela iria voltar e que iria ficar muito pior para Emanuel, porque seria no ano eleitoral, com uma imagem já desgastada por conta da CPI do paletó. Nesse processo eleitoral isso poderia piorar. E tem uma frase, Edivaldo, que diz, bem cuiabana, que quem conta um conto aumenta um ponto. A volta das oitivas, a volta do Silvão e do Silvio, e do Silvão com muita raiva de estar ali, ele acabou assim, você vê que ele falou exatamente que da oitiva anterior, mas falou mais um pouco. Assim, do tipo... pelo amor de Deus, eu tô aqui, eu já falei que isso é propina, eu já falei que isso aqui não tá certo, eu já falei que ele não tinha nada de pesquisa eleitoral. O que vocês querem mais? Eu pagava o precisou-me tudo, pelo amor de Deus. Você não acha que o que aconteceu lá dentro de que eu conto, quem conta um conto aumenta um ponto, e se isso for verdade, essa delação não pode ter, ele não pode vir a ter que adicionar à delação mais coisas por conta do que ele falou na Câmara? Ele foi naquela primeira oportunidade. Mas receoso, né? Receoso. Mas dessa vez ele estava com nessa outra, porque o receio dele já começava do próprio retorno da Câmara, tanto que ele pediu um habeas corpus preventivo para poder ser fechada a sessão. Somente os vereadores estão presentes, sem a imprensa e a população. Aí nós ingressamos com mandado de segurança no Tribunal de Justiça, no qual a gente obteve êxito e teve a CPI as portas abertas para a população e a imprensa, e podemos verificar essas situações aí, Marisa, que você constatou. O Silvão estava um pouquinho impaciente também, em ter que responder praticamente as mesmas perguntas. Mas ele adicionou, né? Sim, ele com um pouquinho mais de ênfase e naquela oportunidade era necessário a gente chamar ele novamente. Sim, foi perfeito. Porque a CPI ela foi anulada pela Justiça. Então, aquelas provas também acabaram sendo anuladas. Então, por isso nós chamamos ele novamente. Não foi nenhuma questão política, muitos vereadores lá questionando isso aí, de é ano eleitoral, tal. A CPI foi proposta em 2017. Se chegou a esse ponto, não foi por causa dos membros da CPI, mas sim por causa da Câmara, com inúmeros recursos protelatórios para atrapalhar as investigações. E nós, uma vez liberados, iniciamos os trabalhos e vamos continuar. E tudo que for produzido ali na CPI, nós vamos encaminhar ao final para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e o que é competência da Câmara de Cuiabá, nós vamos colocar em votação, caso configurada a infração política administrativa do prefeito de Cuiabá. Tá, agora, presidente, nós já falamos sobre esse tema aqui, eu só queria um pedacinho do nosso horário, porque nós temos muita gente no interior. Nós temos muita gente aqui na capital, aqui na Baixada, e no Brasil inteiro, que ouve falar sobre a CPI do paletó, a CPI do paletó, a CPI do paletó. O que originou esse cognome, essa nomenclatura da CPI do paletó? O prefeito atual, Emanuel Pinheiro, isso é para o internauta que ainda não tem conhecimento, o prefeito era deputado estadual e fazia parte de um time de achacadores, vamos assim dizer, de achacadores do governador Silvão Barbosa com as verbas da Copa do Mundo. Então, a verba da Arena, tinha um grupo que queria. Aí o Silvão, o ex-governador Silvão Barbosa, chegou a um acordo do mensalinho, R$50 mil por mês, para cá, deu R$600 mil um ano, e eles entravam como se estivessem entrando num curral. Olha a imagem, isso é para o internauta que está nos vendo fora de Cuiabá e que não tem conhecimento pleno. Essa imagem no gabinete do chefe de gabinete, o Silvio Correia, do ex-governador Silvão Barbosa. Isso aí é emblemático quando cai. É tanto dinheiro, né, que não cabe no bolso do paletó. Cabe, escorrega, cai, aí está sem legenda, sem áudio. Ele fala, ei, Silvio, não sei o quê, tal. E depois ele se alicerça na sua defesa, dizendo que isso aí é fato pretérito. Ele não era prefeito. Não era prefeito, isso aí foi buscar. Primeiro que era uma foi buscar eleitoral, com pesquisa eleitoral. O prefeito aqui tem um irmão que tem uma agência, tem um instituto de pesquisa chamado Marque Pesquisa, que está sendo, inclusive, denunciado como um ralo de dinheiro
para abastecer as mídias e as redes sociais para sustentar a figura do prefeito, né? Então, para que você que está fora, essa imagem é que gerou a CPI do Paletó. Coloca de novo, Marquinhos, a CPI do Paletó. Esse é o prefeito Emanuel Pinheiro, pegando dinheiro no gabinete do ex-governador Silvão Barbosa, um maço de dinheiro que está aí, ele e outros, mas ele é a figura hoje que está passando por uma CPI. Esse fato pretérito, ele pode argumentar, ele pode arguir, ele pode se embasar como defesa. Ele não era prefeito, ele era deputado estadual. Tem uma questão que ninguém entende, né? Então, enquanto deputado podia, então agora não pode. Então, ele pode cometer um delito como deputado, não pode cometer um delito como... Não pode pagar como prefeito. Isso. Mas a questão interessante aí, Edivaldo, isso aí virou símbolo de corrupção no Brasil, né? Cuiabá sendo envergonhado pelo prefeito da capital a nível internacional, um símbolo de corrupção no Brasil. E nas próprias imagens, o prefeito ele já chega perguntando do dinheiro e exigindo qual nota ele queria receber. Tem de 100, depois ele mudou para 50, no final ele levou de 20. E aí não conseguiu carregar e caiu o dinheiro ali, virou aquele constrangimento todo, e no momento ele falou de pesquisa. A questão do fato pretérito, isso não prospera, por dois motivos. Sim. Primeiro, nós temos, a nível federal, tem uma consulta da Câmara Federal, que a nível federal, e a gente pega assimetricamente essa norma para Cuiabá, quando o fato for desconhecido do público e das autoridades, for crime e manchar a imagem da instituição, você pode investigar por fatos pretéritos de um mandato anterior. Isso foi feito a nível federal, na Câmara Federal, que investiga deputados, e a própria Câmara de Cuiabá tem adotado esse critério. Por mais que muitos vereadores acabaram entrando com esses argumentos, vocês vão lembrar bem, seguindo essa linha dessa consulta a nível federal para Cuiabá, o ex-vereador Lutero Ponce, ele foi presidente da Câmara de Cuiabá e ele foi investigado, ele foi presidente, foi reeleito e ele foi investigado por fatos que ocorreram no mandato enquanto ele era presidente na legislatura anterior, quando ele era presidente da Câmara. Sim. E foi até aberta uma CPI, uma comissão de ética, e ele foi cassado. Mas esse não é o fato aí. Aí que existe o argumento dos pró-prefeitos, né? Pró-ação do prefeito. Ele era deputado. Não é um cargo recorrente, ele mudou de cargo. Ele saiu de deputado, saiu do legislativo e veio para o executivo. Está contando como aí não é uma sequência de fatos. Não, mas aí a questão é o mandato, é o decoro. O princípio o decoro e o DP. O decoro para ele ocupar se ele tem um decoro para ocupar o cargo de prefeito. E o princípio da moralidade, que não tem questão de temporal. E o princípio da moralidade, qualquer tempo. Aí não passa pelo conceito da razoabilidade. Não, sim. Então, essa questão você pode investigar, porque era desconhecida. Como por ser desconhecido e ser crime, você pode investigar e pode analisar a questão do decoro. E nós temos esse respaldo que a própria Câmara seguiu essa linha no passado e, em virtude disso, a gente vai investigar. Por mais que alguns vereadores defendam, nós tivemos 9 assinaturas iniciais e depois mais 11 assinaram. Então, teve aval de todos os vereadores que entenderam que a Câmara tinha competência de investigar. E por isso que a gente dá continuidade e vamos focar nesse objeto, porque por ser interesse de toda a sociedade e ter esse alinhamento com a norma federal, da Câmara Federal, que a gente está adotando em Cuiabá, e a própria Câmara de Cuiabá já ter feito isso relacionado a um parlamentar. O senhor citou aí, né, que já há jurisprudência, Câmara Federal, STJ, TJ, STF. Então, por que nós temos uma relação tão conflituosa em leis? Né? As prefeituras têm sua lei orgânica, ele não tinha que se afinar, por exemplo, com a Constituição, com as leis maiores, com as casas legislativas maiores, caso da nossa Assembleia, a Assembleia se afinar com a Câmara Federal, Câmara com o Senado, para que a gente tivesse uma jurisprudência única, porque a gente esbarra em opiniões. O senhor entra, pega um acórdão
do STJ sobre esse assunto, o senhor tem uma definição. Sim. O senhor pega do STF, tem outra definição. Pega do TJ, outra definição. O senhor pega o Código de Posturas, a Lei Orgânica do município de Cuiabá, conflita nessa situação, porque aí o senhor está avocando a cabeça o artigo 37 da Constituição, não é, que é da impessoalidade, da irresponsabilidade, é o que trata realmente o artigo 37. Por que nós temos essa relação tão conflituosa? Por que nós não falamos uma única língua? Né? Você pode usar 1000 dialetos. No que isso resulta, mas né? o português, claro. Por que nós não temos isso? O senhor citou agora há pouco. A Câmara aqui bate de frente com alguém. Sim. Bate de frente com alguém. Né? A lei orgânica bate de frente com a lei maior. O que está pegando? E não era para ser, porque na Constituição ela dá independência e autonomia para os municípios, e no caso também para a Câmara Municipal, no caso da Câmara, no artigo 29, dessa autonomia administrativa, financeira e fazer a sua lei orgânica. Uhum. Mas ela tem que ter o alinhamento com a Constituição Federal, né? que é a norma geral, e por mais que ela tenha essa independência, assim como dá para as Assembleias Legislativas, para o desenvolvimento da Constituição Estadual. Tem que ter esse alinhamento. E a gente, o que você falou, Edivaldo, é uma verdade que ocorre muitas divergências de normas, propriamente até no processo que nós estamos passando na Câmara de Cuiabá também, um assunto importante depois a gente conversar, que é o processo do vereador Abílio. Eu vou adorar também. Nós temos um decreto federal que disciplina questões de cassação de mandato de vereador e prefeito, que o quórum é 17 votos, 2/3, e o Conselho e a resolução do Conselho de Ética da Câmara dá 13. Esse conflito de normas existe, acredito que não só em Cuiabá, e isso acaba causando grandes transtornos e verdadeiras batalhas judiciais em virtude desse conflito de normas. Tem que ser sanado, tem que ser feito todo um levantamento, e na Câmara iniciou-se um trabalho também com relação às leis, uma revisão das leis, mais de 6.000 leis que tem em Cuiabá, algumas que não têm qualquer aplicabilidade nenhuma. E o regimento interno está passando por uma reavaliação, tem uma comissão montada, assim como deve ser feito com a lei orgânica, para não ferir a nossa lei maior, que é a Constituição, para evitar esses tipos de desconforto. Mas o que, de fato, eu acho que o internauta, a pessoa que nos assiste, que acompanha essa CPI, ela tem uma dúvida. O que, de fato, pode acontecer com o prefeito Emanuel Pinheiro, em caso de conclusão, de se concluir que, na verdade, ali houve decoro mesmo, que está tudo errado mesmo, que ele não tem condição política de estar aí administrando uma capital do tamanho do que é Cuiabá. O que acontece no final disso tudo? É importante falar isso porque a Câmara está investigando isso aí, essa capacidade e o decoro para ele ocupar o cargo. Sim. Questão política e administrativa, que é a questão política, o mandato dele. As questões criminais estão sendo investigadas por outra esfera. Muitas vezes as pessoas questionam, a Câmara não pode fazer isso. Então, questões criminais estão no Ministério Público. Pode, né? Pode, que é a questão do mandato. As questões criminais, aí a justiça comum é que vai tomar conta disso aí, está investigando. E quanto ao mandato, configurada essa infração política administrativa, pode acarretar, após a CPI, um pedido de cassação de mandato, aprovando na comissão, pelos membros da CPI, eu, o vereador Toninho e o vereador Joelson, vai para o plenário, confirmado, aí abre-se um processo, uma comissão processante, que é a comissão de cassação de mandato. Eu já vou te perguntar uma coisa que vai bater muito com a questão da cassação, se você me permitir, Edivaldo. Claro. Pode tudo. Vai concluir, vai chegar na comissão depois, vai ter que passar o parecer, a conclusão do relatório, deu tudo certo. É mesmo, houve decoro, vai o parecer pela cassação do mandato do Emanuel Pinheiro, vai para a Comissão de Constituição e de Justiça e a comissão, a CCJ, diz, olha, é verdade, tem que cassar. Chega no plenário, no julgamento, fala, não é nada disso, não. Não é isso? Já que, assim, pelas contas hoje, vocês fazem parte, a oposição à administração de Emanuel Pinheiro, ela não passa arrebentando dos 25, 10. Vai acontecer
Pode acontecer a mesma coisa do que vai acontecer amanhã na sessão extraordinária para a cassação do vereador Abílio Júnior. A Comissão de Constituição e de Justiça mostrou vícios insanáveis, pediu pela nulidade total do processo de perda de mandato, mas há uma possibilidade real que amanhã o vereador Abílio seja cassado. O que pode acontecer também com a CPI que o senhor preside, não pode ser? Pode sim, porque a questão do mandato, da cassação do mandato, dependemos do plenário. Do plenário? Do plenário. Por isso que esse processo... Nas duas hipóteses. Nas duas hipóteses. Para cassar e para arquivar também. Nas duas hipóteses. Mas o que a gente está vendo de diferente nisso é que a população está atenta e acompanhando todo esse processo. Não só relacionado à CPI do Paletó, como também propriamente do vereador Abílio. As manifestações em redes sociais e também as pessoas que a gente encontra estão acompanhando e estão exercendo o seu papel de controle social, que é fiscalizar os seus representantes. Estão acompanhando e vai ver o voto de cada um, seja no processo do vereador Abílio, que vai ocorrer amanhã, como também se ocorrer na questão do prefeito Emanuel Pinheiro. A população está atenta para tudo o que está acontecendo, está acompanhando através das redes sociais e sim, aquele vereador que realmente votar contra a população, a sua resposta, eu acredito que vai estar em outubro. Um replayzinho amanhã, mas pode ser um replay. Porque nós estamos aqui ao vivo, e hoje é quinta-feira, e a sessão do Abílio acontece extraordinariamente. Amanhã, no caso, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Eu devo dizer para o internauta, se não puder ir à Câmara Municipal, tem muita convocação para a Câmara, assista ao você vivo, vai né? assistir ao vivo aqui no Bom Notícia. A sessão será transmitida e às 8 horas da manhã nós estaremos linkados para que você não perca um senão. Não há dicotomia, não. Aí rolo compressor na rede. Rolo compressor, sabe? O que acontece? Uma pena. Do Abílio, a Comissão de Ética votou o relatório do doutor Saad, votou favorável à cassação de mandato. A Comissão de Constituição e Justiça votou para arquivamento. Não há procedência nas acusações. O vereador Abílio estava no cumprimento do seu dever e como a própria Constituição, que é a lei da razoabilidade, né? A própria Constituição segura que você, no direito do seu mandato, inviolado. O seu mandato é inviolado, né? Sei lá, na tribuna, ou nas ações que você pratica com o seu mandato, elas são inimputáveis, vamos assim dizer, inimputáveis. Mas acontece que há dois pesos e duas medidas aí. Está desenhado a comissão que, brilhantemente, o vereador Marcelo Bucic preside, pode optar pela cassação de mandato. Vai à Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça aceita a cassação de mandato. Vai para o plenário, eles arquivam. Não vai ser nem votado, porque primeiro é votado o parecer. No parecer é derrubado, vai ser derrubado, e o trabalho, eu vislumbro assim. Amanhã. A pergunta é Não, eu estou falando da Comissão juntando as duas. Sim, né? sim. Estou juntando as duas. Amanhã vai ser votado ali o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento. Sim. Pede o arquivamento. Amanhã Não aceito. não vai para o arquivamento. A maioria, pelo menos, está mostrando isso. E ao contrário, vai acontecer com a comissão do Marcelo Bucic. Eles vão optar pela cassação, Comissão de Constituição e Justiça, e o plenário vai dizer não. Aqui, nesse caso do Abílio, a Comissão de Constituição e Justiça não arquive-se. O plenário vai dizer não arquive-se. E lá, arquive-se. Então, em outras palavras, só para uma coisa bem fácil, rápida, vão optar pela cassação do Abílio e vão optar, no final das contas, pelo arquivamento pelo arquivamento da CPI. Então, pelo menos esse é o desenho que a gente está tendo de acordo com esse rolo compressor. Eu fiz tudo isso, divagando aqui, porque, agora veja bem, para caçar, o Ibsen Pinheiro foi caçado, não foi? O Ibsen Pinheiro, deputado federal. Quem é que foi caçado deputado federal agora há pouco tempo? Senador da República também. Você precisa de 2/3. Lá você precisa de 2/3. Precisa de 308 votos para
caçaram no Senado 42 votos, que é 50% mais um. E aqui é maioria simples, 13 votos. Isso é que eu disse agora há pouco, que esse distanciamento, essa divergência que faz esse tipo de discussão. Mas, Edivaldo, eu vou te falar como uma eleitora comum. Uhum. Fora de todas essas costuras jurídicas, fora todos esses conceitos que nós colocamos aqui, estamos tentando costurar, seria muito simples. É pecado fiscalizar? Não, é tarefa do vereador. Mas como então, eu vou perguntar ao vereador Marcelo Bussichi, como então vai esse processo de cassação amanhã a julgamento a plenário? E se o senhor acredita que se a tarefa do vereador é fiscalizar, o senhor acredita então que amanhã o vereador Abílio será cassado? Amanhã, pelo que ambiente da Câmara Municipal que a gente está conversando, as chances dele ser cassado são reais. Tipo quanto? De 1 a 10? Eu acredito de 1 a 10, chega a 8 para 9. Chegando a 9. As chances são grandes do vereador, infelizmente, do Abílio ser cassado. Nós temos um prefeito que está aí nessas imagens aí, que nada está acontecendo, por mais que está tendo uma CPI, mas teve as barreiras com inúmeros recursos para atrapalhar o desenvolvimento da CPI. E o vereador Abílio é um vereador que faz o que a população quer e exige, que é a sua obrigação, que é fiscalizar. O mesmo vereador Abílio que estava fiscalizando, que o prefeito chamou a saúde para ele, o mesmo vereador Abílio que comigo, com outros vereadores, fomos expulsos do pronto-socorro no momento de fiscalizar, o mesmo vereador Abílio, e conjunto com os outros vereadores, que o prefeito de Cuiabá entrou no Tribunal de Justiça questionando um artigo da lei orgânica do município, que permitia os vereadores irem até as secretarias e também nos postos de saúde, as escolas, para poder fiscalizar. Ele entrou pedindo que a norma fosse inconstitucional, ele acabou conseguindo. E o mesmo vereador Abílio, que com outros vereadores, faz inúmeras fiscalizações, vai na UPA, que está nesse processo. Aí a gente pergunta, a quem interessa essa cassação do vereador Abílio? Quem estaria trabalhando para isso? Primeiramente, a quem interessa? A quem interessa? Primeiramente, ao seu primeiro suplente. Oséias Machado. Quem protocolou o pedido de cassação. Totalmente. Que assume na terça se for cassado. E que foi investigado. Mais um adendo. Era o diretor da casa suspeita que o Abílio foi investigado. Ele era o diretor da São Benedito. De São Benedito. O investigado protocolou o processo de cassação e vai ser o principal beneficiado caso isso ocorra. E também além disso, ele é o quê? Foi diretor da empresa Cuiabana de Saúde, secretário adjunto do prefeito e um prefeito que não quer fiscalização. Isso interessa diretamente à Prefeitura de Cuiabá, ao prefeito de Cuiabá, como uma forma de intimidar também os vereadores da oposição que estão fazendo a fiscalização. Esses movimentos que estão ocorrendo aí são claros de um poder executivo, que é grave na nossa democracia, interferindo no poder legislativo para intimidar a fiscalização no seu mandato. Um prefeito que está aí manchado com aquelas imagens, que não fala nada, que tem provas robustas, mas guarda só para ele e não apresenta para a população. Não, ele só diz que a verdade vai aparecer. Está aparecendo. E está aparecendo. Então, não pode um vereador que faz sua obrigação fiscalizar ser punido. Ele está sendo punido por ser honesto. Punido por ser honesto, fazer a sua obrigação, um perfil de parlamentar que toda população, não só de Cuiabá, a demonstração de apoio ao vereador Abílio nacionalmente, de várias cidades, as pessoas vão no Facebook dele, por ser um perfil que realmente está atendendo o que a população quer. Um fiscal que defende o interesse da população. Não fica lá igual despachante da prefeitura, levando isso, levando aquilo, que a gente vê perfil de muitos parlamentares a nível nacional, de vereadores ser verdadeiros despachantes de prefeitura, não fazer sua obrigação, que é fiscalizar o recurso público. Eu não digo que a pessoa que fiscaliza, ele seja oposição, Edivaldo. Quem mostra para o prefeito, os prefeitos, os governadores, a máquina é grande,
e a estrutura é grande, ele não tem conhecimento de tudo o que acontece. Mas você pode ser um parlamentar que fiscaliza, apresenta para o prefeito e o prefeito tomar as medidas Você sobre pode isso. ser da base E fazer o cobrador do prefeito. Seria, sim. na base eu vou cobrar o prefeito para que faça certo. Sim. Exatamente. É esse o papel que eu entrei no Legislativo buscando fazer. A gente ir lá, fazer minhas fiscalizações, passar para o prefeito e ele tomar as medidas. Se ele não tomar, vamos ao órgão de controle. E é isso que o vereador Abílio está fazendo, é isso que a população quer. E é por isso que o vereador está sendo punido, por atender os interesses da população, do seu patrão, do nosso patrão. E o mais interessante E o prefeito não quer isso, e o seu primeiro só para suplente... corroborar com o que o vereador Marcelo Lucic está dizendo aqui, nós tivemos nessa sequência agora uma comissão de vereadores, inclusive com a participação do presidente Misael Galvão, que foram aos mesmos locais que o Abílio passou e constatou, O próprio Marcelo tudo fiscalizando, constatou tudo aquilo que o Abílio disseram. literalmente. Integralmente. Medicamentos, E que apresentaria, sem médicos, atendimento precário. hoje, quinta-feira, um relatório ao prefeito. Então, veja bem. Então, existe tudo aquilo que o Abílio levantou, existe e foi sacramentado com isso. O senhor falou que a CPI do Paletó ela foi suspensa pela Justiça, voltou agora também por determinação judicial. Na primeira fase, Silvio foi lá e foram, não diria que não foram contundentes, foram a menos e tal. Nessa volta, o Silvio veio com uma chuteira nova, o Silval também veio com uma carga de munição bem grande. Para o internauta que não acompanhou a sessão da CPI, que arguiu que teve a presença do ex-governador Silval Barbosa, Silval teve muito mais incisivo, mais nervoso do que na vez passada. O ex-governador, respondendo aos vereadores, se pronunciou dessa forma com relação à questão da propina. Vamos ouvir. Quando começou a sair os recursos, aí que foi o inferno da administração. Aí, em 2012, que as obras licitadas, que começou a viabilizar os recursos, começou a extorsão de todo lado. Da Assembleia, do Tribunal de Contas, de parlamentar e assim por diante. O deputado Daltinho gravou uma reunião. Nessa reunião ele gravou de como os deputados estavam se organizando para me abordar no Palácio, para me pressionar, para ter parte de comissão dessas obras que estavam sendo, desses recursos que estavam sendo liberados para a execução dessas obras. 1 milhão para não fiscalizar. De 1 milhão fechamos em 600 mil reais, parcelado em 12 vezes, 50 mil reais por mês. Não tem nada a ver esse negócio que é eu esqueci o nome do instituto, que era para o Popó, que era a dívida com o Popó, não tem nada a ver esse aqui. Esse aqui era um acordo com a Assembleia Legislativa, fruto de extorsão mesmo, vereador. Quando eu cheguei naquela legislatura, o deputado Emanuel o prefeito Emanuel era deputado na época. Sim, nós construímos uma amizade, depois fomos parlamentar já em 2000 e, eu acredito, outros mandatos, que aqui agora não me lembro. Eu era amigo, sim, na época. Isso aqui não tem nada a ver com o mensalinho da Assembleia, porque o mensalinho da Assembleia ia regularmente dentro do orçamento da Assembleia, que é 50 mil reais para cada deputado na época. Isso desde quando eu assumi como deputado em 98. Foi parte do depoimento que foi longo, mas ele foi incisivo. Sim. Né? Pressionaram 1 milhão. Aí ele fala também do Ministério Público. Até tentei um contato com o doutor Paulo Prado, que era o procurador da época, que foi citado por ele. Não consegui, para dar voz, inclusive, de direito de resposta ao doutor Paulo Prado, não consegui falar.
E tantos outros que o pessoal do Tribunal de Contas, ele fala uma opção de coisa aí com relação à propina, né? Então, está aí, de viva voz, né? Isso é uma resposta pessoal do governador que voltou realmente para falar um pouco mais e está disposto a falar. Na verdade, está isso na delação, né, Edivaldo? Faz parte da delação? Tudo isso aí faz parte da delação. Dentro da O que delação. causa espanto é a demora da justiça. A demora da justiça. Caçaram uma senadora em menos de um ano. Estão caçando mais gente aí em menos de um ano, fazendo eleição em 90 dias para cobrir. E não se apura. Está terminando o 4º ano de mandato. Nós estamos no 4º ano de mandato. Desde o 1º ano de mandato está surgindo isso aí. Não se apura isso aí. O Riva vai ser convocado? O deputado Riva, até na oitiva, o ex-governador Silval mencionou e com uma certa ênfase a necessidade de chamar ele. Ele está no rol das possíveis oitivas que vai ser deliberado. Porque a delação dele está quentinho, né? Está saindo do forno, né? Sim. E o ex-deputado Riva, o objetivo da ida dele à CPI para falar sobre o mensalinho. Que o ex-governador Silval mencionou que era repassado o orçamento para a Assembleia Legislativa e lá dentro o ex-deputado Riva, ora presidente, ora primeiro secretário, né, lá no âmbito da Assembleia Legislativa que tinha esse mensalinho de 50 mil, que aí ele vai poder passar mais detalhes, porque tinha os 50 mil que era no governo do Estado, que eram as obras do MT integrado, que era aquela negociação de 1 milhão, caiu para 600, que tinha os 50 mil, e além disso, dentro da Assembleia, tinha os 50 mil do mensalinho. O objetivo de chamar o deputado Riva é justamente para falar sobre isso, ele está no rol, assim como ele... Uma duplicidade de... Será que duplicidade? Uma réplica, né, de mensalinho aqui, mensalinho ali. Ele recebia, os deputados, né, recebiam duas propinas, ao mesmo tempo duas propinas. E a contrapartida para isso era o quê? As obras não terem nenhuma dificuldade para continuar e a governabilidade, como o ex-governador falou. Então, não ter dificuldade para aprovação dos projetos e também a fiscalização das obras do MT integrado. Então, essa era a contrapartida da propina, que a gente viu e envergonha todos nós. Aí os 100 mil reais dessa parada serviram, na época, serviram, e deve estar servindo aí nos mensalinhos da vida, para o desprovimento de caráter. Né? Faz parte do manual do sem caráter, do político manual do sem caráter. Olha, vereador, o senhor é auditor, entende bem de justiça. Nós estamos aqui, nós temos amanhã uma cassação. Eu vou voltar à cassação a partir do Silval. O Silval foi preso, ficou 2 anos preso. Ele precisou de uma delação para estar livre. Só acredito que os órgãos de controle, como o MP, só acredito que a Justiça, como o TJ, que é o Tribunal de Justiça, vai ajudar, caso o Abílio seja cassado. Você acredita que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça devolvem esse mandato a Abílio? Se provocados, eles vão ter que se pronunciar. Sim. Né? A omissão não pode existir nesse caso. Mas isso, acho que Abílio vai buscar, né? Claro. Sim, o processo do vereador Abílio tem uma série de nulidades. Que foi constatada primeiramente pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Dá 2 aí para a gente. Primeiro que, a partir da denúncia, a CCJ, para iniciar o processo de cassação, de abertura pela Comissão de Ética, precisa ser ouvida. O que não foi. Então, está no artigo 49 do Conselho de Ética, se não falha a memória, essa autorização, que ela vai verificar as questões legais, ali, constitucionais, para iniciar uma apuração, se é relacionado ao decoro ou não, e precisa dessa autorização. O próprio prazo de 90 dias foi extrapolado. São 128 dias hoje. Isso. Convocações não feitas. E o vereador Abílio, ele sequer foi ouvido.
Não houve convocação? Não houve, não foi ouvido no processo o vereador Abílio. Ouviram as testemunhas, mas ele, que é o principal, que está sendo investigado, vamos dizer assim, pelo que não fez, ele não foi ouvido no processo. Não há contraditório? Não houve contraditório, o vereador Abílio. Então, essas foram situações graves, que hora que o judiciário for motivado, com certeza o vereador Abílio, que são nulidades graves, o vereador Abílio retorna para o parlamento caso ele seja cassado. Esse aí, que a Câmara pode passar por cima disso aí amanhã na hora de votar o parecer da CCJ. E o segundo erro grave é que não cometeu conduta incompatível nenhuma. Não houve. Então ele não podia sequer ser investigado por algum tipo de conduta, porque ele estava no âmbito de uma fiscalização e não pode ser punido por fazer o seu trabalho. Na verdade, ele era presidente da comissão da CPI, da Saúde, né? Da CPI do Partido. Quando ele foi lá no Hospital São Benedito. A quebra de decoro que eles alegam ter sido feita pelo Abílio foi a fiscalização. Eles acham que o Abílio se excedeu na fiscalização porque se deparou com as mazelas que a saúde estava cometendo. Mas ontem, Edivaldo, da Procuradoria da Câmara, ele posicionou que o Abílio estava fazendo a sua tarefa de fiscalizar. Vou aproveitar o internauta sempre nos prestigiando e participando. Nós estamos ao vivo aqui, vamos ver lá. Temos. Matheus, é isso mesmo? Matheus Henrique, bairro da Manga em Vaza Grande. Por que o senhor acha que o Abílio vai ser cassado? A pergunta da Maria. Você acha que o Abílio, você respondeu que de 0 a 10 tem 9 possibilidades. Primeiramente porque os vereadores que posicionaram favoráveis ao Abílio são em torno de 9 vereadores. Os outros vereadores oficialmente não se posicionaram. Mas no ambiente da Câmara que a gente está ali, a gente vê essas questões aí, essa questão de um provável placar que possa ter no dia de amanhã, que a gente, a princípio, a gente acredita que deve ter um 15 a 10, pelo que a gente está ali nos bastidores da Câmara Municipal. 15 a 10 a favor da cassação. Se fosse nos 2 terços, não teríamos a cassação. Não teríamos a cassação, que vai ser assim uma mancha para os 300 anos de Cuiabá, numa Câmara que é dos 300 anos, que tem um protagonismo de uma CPI do Paletó, de uma CPI da saúde. O presidente Misael Galvão está fazendo um mandato na questões administrativas da Câmara, mudando muita coisa. A Câmara avançou na sua administração como administrador da Câmara e infelizmente, as questões políticas vão manchar essa legislatura dos 300 anos de Cuiabá se o vereador Abílio for injustamente cassado. E o que a gente já pensou que tivesse visto tudo na Câmara, né? Mas você acha que o Judiciário devolve o mandato? Eu acho que devolve, porque as falhas são grandes e graves e o contraditório em ampla defesa não foi dado ao vereador Abílio, bem como o prazo. Não é que o vereador Abílio e a CCJ falou, ele não pode ser investigado por isso. Ele pode, mas o prazo acabou. O prazo, que reinicie um novo processo. Não foi ouvido a CCJ. E também não é uma conduta incompatível com o decoro que foi feito. Então, são falhas assim graves que, com certeza, caindo para o judiciário, vai dar uma decisão para o retorno do vereador Abílio. Vamos colocar um pouco de sonho aqui, né? Sonho. Nós temos 24 horas para essa votação. Pode existir... Menos de 24 horas, né? Menos de 24 horas, né? Pode existir uma reunião, como é que fala? Um bom senso. Um exame de consciência individual de cada um, vai para o coletivo. Aí na mesa o cara fala, eu não posso deixar de votar pela cassação porque eu fui o relator do processo, Cassaad. Eu não posso deixar de votar a favor da cassação porque eu fui o presidente da Comissão de Ética e ele me desacatou, no seu caso do Toninho de Souza, e outro e tal. Você pode ter, nesse número de 15 que nós estamos conjecturando aqui, você pode ter 5 que dizem o seguinte, olha, ou 4. O negócio é o seguinte, ele vai ganhar, está desenhado aqui, a própria Procuradoria da Câmara está dizendo que ele vai ganhar no jurídico. Nós vamos pagar esse mico aqui, vamos fazer o seguinte, aqueles que são contrários, por aversão pessoal ou não, que votem para a cassação. Nós aqui 4,
nós vamos votar pela permanência dele, pela lei e pela razão. O Guiné, Tá certo? que já se posicionou ou sinalizou que fez parte da comissão, né? Que ele não vai voltar. Pois é. Né? Se seguir os passos firmes do pai, que era um homem de palavra, o Clovito era Grande homem. um homem de palavra. Perfeito. Do PTB, né? Esse menino, o Vinícius, pode votar, pode ser mais um. Sim. Já fica mesmo, vai ficar o quê? Mais 2 ou 3. Sim. Né? Desses aí, a gente pode ter. O Gilberto está voltando. Gilberto Figueiredo. O Gilberto Figueiredo deixa a secretaria momentaneamente para suprir uma outra coisa, né? O Adilson, por exemplo, deveria se sentir impedido do voto. Sim. O Adilson é irmão do Oséias, que é quem está provocando tudo isso, ex-diretor do São Benedito, primeiro suplente do Abílio, quem está provocando esse pedido de cassação. Então tem uma série de coisas aí, falta de ética, uma opção de coisa, mas é a expectativa. Tudo isso Mas é expectativa. eu pergunto, Edivaldo, eu pergunto ao Bucic. Nós já estamos até caminhando aí para o fim, mas eu não posso deixar de perguntar. Caminhando nesse sonho, chegamos aí a um empate. O que você acha que o presidente da Câmara, Misael Galvão, como é que ele se posiciona? Você acha que ele, um homem que, como disse o Bucic, meu caríssimo vereador, que está aí construindo uma nova administração sob um novo olhar, será que ele teria coragem no seu voto Minerva de ir pela cassação de Abílio Júnior? Eu espero... Homem temente a Deus. Eu espero que não, porque o vereador Misael Galvão é um bom homem. É um bom homem. É da mesma Tem igreja. se mostrado um bom homem. Da mesma igreja que o vereador Abílio. Eu questiono ele em algumas questões políticas, posicionamentos políticos dele, principalmente a questão relacionada à CPI do Paletó, esses constantes recursos que a Câmara ingressou, mas nas questões administrativas da Câmara ele está indo bem, estrutura de trabalho, condições ali, a Câmara está tendo uma transformação, e eu espero que toda a história dele, de um camelô, que veio para Cuiabá... Um homem que virou a mesa, né? Virou a mesa, passou por tantas eleições que ele não obteve sucesso, foram várias como primeiro suplente, e agora, como vereador titular e presidente da Câmara, ele vota em favor da população e vote contra a cassação do vereador Abílio. Eu acredito que ele possa fazer isso, torço para ele fazer isso, mas amanhã a gente vamos acompanhar de perto. Nós temos a convicção desses 9, 10 votos. Os outros vereadores não se posicionaram oficialmente. A gente crê que desses 15 aí possam outros estar também votando a favor do vereador Abílio e a Câmara poder dar uma continuidade nessa mudança, que é um processo de mudança. Essa legislatura teve uma questão da fiscalização muito forte, daquelas que eu acompanhei, não acompanhei todas, mas a gente vê que essas questões da fiscalização, que o objetivo que o cidadão quer de um representante está sendo atingido um pouco mais nessa legislatura. E essa crescente continuar daqui para frente, por isso eu torço que o vereador Misael, como outros vereadores, possam votar contra a cassação, que questões pessoais que ocorreram ali dentro do âmbito do plenário não possam ser levadas para a cassação. Teve divergências pessoais, algumas discussões, natural, num processo ali de debate, um se exalta, não ocorre só em Cuiabá, mas também ocorre em outros lugares, que isso não passa para o lado do mandato, que foi um mandato dado pelo povo, que só o povo pode tirar, a não ser que ocorra alguma irregularidade e algum crime que de fato, o vereador Abílio não cometeu. Muito pelo contrário, ele fiscalizou e deu um resultado para a população. Ninguém quer pré-julgar, principalmente aqui, né, quando a gente está conversando de maneira informal. Ninguém quer prejulgar aquilo que o povo pensa. Porque muita gente pensa, o povo não fala, mas ninguém sabe o que calado quer. Eu só levanto uma questão aqui. Muito cuidado nesse voto para os nossos queridos vereadores. Eu não tenho inimigo, vereador. Eles são meus amigos. Muito Alguns cuidado. deles queridíssimos, né? Todos. Caso, por exemplo, que citou o vereador Marcelo, da administração do Misael. Misael é um leão. Misael, eu me recordo, eu na rádio, Misael na rua e a gente lutando para que os camelôs tivessem um abrigo. E hoje, graças ao Misael, nós temos um shopping popular ali. Então, é um homem de muito brilho e de muito trabalho. Sim. Então, quando eu digo,
porque, querendo ou não, eles colocarão um rótulo, um carimbo com uma nódoa que não vai sair, vai ser lembrado daqui a 20 anos, 30 anos, esse episódio do Abílio, principalmente se o Abílio for cassado e resgatar seu mandato perante a justiça. Então, o que aconteceu com o Ralph, a precipitação, tudo isso aqui. Mas, vereador, tem mais alguma coisa, Marquinhos? Eu acho que nós chegamos ao final mesmo, passando hoje todos em cima de todo mundo. O que o Bucic não faz com nós dois, conosco? Já passou, já estamos aqui, não tem mais. Mas, na verdade, tem até algumas perguntas que eu vou tomar a liberdade de mandar para o vereador. Para a assessoria. Perdão aos internautas, a gente, por ser um assunto de domínio público, interessante, né, Edivaldo? Super interessante, preocupante administrativamente falando, nos dois sentidos. A CPI do Paletó, que mostra o prefeito pegando dinheiro, como deputado, pegando dinheiro, enhapando dinheiro, é dinheiro de propina, disse o governador aí, e essa cassação do Abílio. Vereador, muito obrigado pela vinda. O senhor muda de partido? A janela abriu. Sim, a gente vai... Só uma pergunta que eu quero fazer. Sim. Nós vamos estar desfiliando do meu partido, né, do PSB. Devemos estar migrando até o final do mês para o Democratas. Democratas? Para o Democratas. A gente tem uma relação com o governador Mauro Mendes, no qual participei da administração, juntamente com o vereador Gilberto Figueiredo, hoje secretário de Estado. Nós acreditamos muito no trabalho do governador Mauro Mendes e o Democratas tem um novo projeto para Cuiabá. Eu vou, como eu diz no passado, antes de essa questão, migrar para o Democratas. Qualquer projeto que não tiver Emanuel Pinheiro, eu estou. Então, só que o Democratas está com um projeto e a gente vai estar junto com ele para que uma nova administração para o Cuiabá. A população precisa ter pessoas que pensem em Cuiabá, que administrem Cuiabá, não só no momento do seu mandato, mas pensar nas próximas gerações. Então, o mandato de um prefeito que a gente que busque isso. Pensar nas próximas... sem mandato, uma Cuiabá com carinho. Né? Com carinho. Uma Cuiabá com carinho. A Cuiabá não acaba quando acabar o mandato do vice-prefeito. Tem que ser não acaba se você perder o seu mandato. Isso, uma administração de Estado que possa passar por várias e várias gestões. Então, é esse o objetivo que a gente vai estar migrando para o Democratas. Vereador, muito obrigado pela honra e pelo prazer que o senhor nos concedeu aqui, a mim e a essa pequena notável Marisa Batalha. Obrigado, Marisa, a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer estar aqui e também um privilégio estar do lado de vocês. Muito obrigado. O privilégio foi nosso em tê-lo aqui com um assunto tão importante. A você, internauta, o nosso muito obrigado. Continue dizendo. Daqui a pouco você vai ter uma outra chamada com novidades, sempre de um assunto atual. Tchau. Assista, por favor, aqui no Bom da Notícia e siga a gente pelas matérias no site. Exatamente. E vem muitas novidades por aí. Isso eu posso garantir para vocês. O site está em ebulição interna e daqui a pouco externa também. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.